E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Rodrigues Alves, então, portanto, ele toma algumas medidas, como eu falei para vocês, de saneamento extremamente pertinentes, como a desratização do Rio de Janeiro, o chamado fumacê, né? Que é aquela pulverização, então, portanto, de veneno para acabar com os mosquitos transmissores da febre amarela, da dengue. É, e foi assim, óbvio que sempre de uma maneira impositiva. É sempre o Estado determinando o que, né, e quando fazer, né, essas ações. Bom, já enfim, já caminhando então, portanto, para o ponto de conflito, uma outra medida tomada pelo médico Oswaldo Cruz vai ser instituir a vacinação na cidade do Rio de Janeiro. Essa vacinação, vale lembrar, que é uma técnica de imunização que já vinha sendo usada há muito tempo. Ela data, por exemplo, do século XVIII, já no século XIX ela já se tornava maciça lá na Europa, mas ainda pairava na comunidade médica algumas dúvidas com relação, primeiro, à eficiência e à segurança da vacinação. Olha, gente, o nosso amigo Oswaldo Cruz, então, entendendo que era o momento de se vacinar a população, notadamente contra a varíola, não é, ali no Rio de Janeiro, ele passa então a empreender um programa estatal de vacinação. O problema é que esse programa ele não vai ser aceito e haverá uma certa politização em torno da figura do vacinar-se ou não. Olha que curioso, né? Fazendo um elo com o que está acontecendo hoje em dia. Sim, a questão da saúde também foi politizada, não é? O ser a favor ou ser contra a vacinação significava assumir um posicionamento político. Você vê como é que a história dá voltas, né? E no caso aqui, o que acontece? Uma parte da oposição ao governo, claro, do Rodrigues Alves, uma parte da oposição que sempre foi alijada do poder dentro desse jogo, né, instaurado desde a Primeira República, passa então a fazer uma campanha, né, contra a vacinação. Isso usando jornais, alguns setores ligados, então, sim, à área médica, não é? Alguns setores ligados ao positivismo, e esse positivismo era muito forte, tanto no meio civil quanto no meio militar, começa a fazer uma campanha contra essa vacinação obrigatória. Olha só quem engrossa, né, o coro dos não vou tomar vacina. O Rui Barbosa. Sim, o Rui Barbosa foi um elemento fundamental, né, na proclamação da República, como todos sabemos. É uma figura importante nesses primeiros momentos da República, tido como intelectual, enfim, né, uma pessoa muito sábia. Ele vai aos jornais dizendo que não vai tomar vacina, que de maneira alguma ele vai se submeter a isso. E galera, e como é que fica o povo nisso? Claro que aí o povo também, sim, imerso nesse caldo, né, de oposição e já bastante ressentido com as medidas que vinham sendo tomadas desde o ano anterior, desde 1903, esse povo então ele entende que não é uma boa tomar essa vacina. E começa a ver também, começa a ocorrer algumas manifestações de repúdio à vacinação obrigatória. O governo até tenta fechar o cerco, ainda pela via institucional, fazendo o quê? Olha, dificultando a vida daquele cidadão que se recusa a tomar vacina. Por exemplo, não aluga casa, não registra filhos no cartório, não pode se casar, não arruma emprego se você não tiver o certificado de vacinação nas mãos. Nada disso funcionou. O que vai rolar é que o governo, então, portanto, em meio a essa onda de oposição, não é, determina então a vacinação obrigatória e passa então a forçar mesmo as pessoas a tomarem a vacina. Galera, foi a deixa, tanto a oposição quanto, né, esse setor propriamente popular, então, né, de oposição à vacinação, vão, vão encabeçar revoltas, ações, então, portanto, de destruição de postos de vacinação, espancamento de vacinadores. A polícia foi acionada, inclusive a polícia de São Paulo. Entenda, a polícia de São Paulo ela foi deslocada daqui de São Paulo para ir lá conter os manifestantes da revolta da vacina. E galera, o que aconteceu foi então uma loucura. Tivemos aí um quebra-quebra generalizado. O Rodrigues Alves teve a chance de deixar o Rio de Janeiro, inclusive já havia um navio preparado para isso. Ele se recusa,
né, mostrando aí um rompante meio de, né, atrevido, bastante atrevido. Falando, não, eu não saio do palácio, esses caras não vão me tirar daqui. E ele permanece, declara o estado de sítio por 30 dias no Rio de Janeiro, e a repressão vai ser total, brutal, assim. O saldo, gente, só para fechar essa história, 30 mortos, 110 feridos, 945 prisioneiros, dos quais 454 foram enviados para a nossa Sibéria Verde, que seria o Acre, para a retirada da borracha, né, na floresta amazônica. E, galera, e essa confusão toda, e foi uma grande confusão, né, que conclusão a gente pode tirar dela, depois de tudo isso? Bom, segundo vale dizer que o governo brasileiro torna, né, facultativa a vacinação a partir dessa revolta. O que, aliás, ele deveria ter feito antes, né? Não fez, e aí a gente pode buscar um diagnóstico, né, buscando uma metáfora ainda na área da medicina. O diagnóstico que a gente pode fazer desse movimento é o seguinte, é a falta de diálogo entre não é, o governo, o Estado e a população. Né? Basicamente é esse o grande diagnóstico que se faz. Qual o link que a gente pode fazer nos momentos atuais? Bem, nós estamos aqui enfrentando um grave problema de saúde. Eu acho que mais do que nunca está se buscando, então, o desenvolvimento de uma vacina. Há uma promessa que essa vacina esteja pronta até o fim do ano e a vacinação em massa já comece a acontecer em janeiro. Né? É isso. Vamos ver o que vai acontecer e fique claro, gente, para vocês, e você vai, assim, tentar. Você pode até perguntar, ué, mas por que o governo Rodrigues Alves, através do Oswaldo Cruz, insistiu tanto para massificar a vacinação? Meninos e meninas, porque a vacinação ela só funciona se for maciça. Se você tiver uma vacinação, por exemplo, individual, se eu tomar vacina, você tomar vacina, nós dois estaremos então imunizados. Mas isso não impede que o vírus continue circulando e matando. Como você consegue fazer com que o vírus, a partir da vacinação, pare de circular? Se você atingir, sei lá, 60% da população vacinada. E aí o que acontece? O vírus para de circular. Aqueles outros 40% que disseram, não, não vou tomar vacina, é um problema porque ele está exposto à doença, mas não está exposto à doença nessa comunidade. Então a imunização da maioria garante a imunização, inclusive, da minoria que não quis tomar vacina. Tá certo? Então você que é contra a vacina, que vai falar, não, não vou tomar essa vacina, que é chinesa, que é russa, que é, enfim, da Ursal, sei lá o que você possa imaginar, ideologicamente falando, para não tomar vacina, você tem direito, não há dúvida, mas saiba que o que vai defender você, e você pode falar, olha lá, não tomei a vacina e não peguei a doença. Você vai dormir tranquilo achando que é isso mesmo, né? Que a vacina era uma farsa, era para incutir, né, um chip chinês em você, mas saiba você que você só não pegou a doença porque a maioria foi lá, se levantou da cadeira, foi até o posto de vacinação, tomou a vacinação, né? Tomou a vacina, ficou imunizado e graças a essa pessoa que teve essa iniciativa, você não vai pegar a doença. Eu posso dizer que o que você fez foi um puro ato de ignorância e egoísmo, tá certo? Era o caso lá da revolta da vacina? Também era, só que, veja, lá o contexto de oposição era outro, tá certo? Mesmo a ciência, mesmo o conhecimento que se tinha sobre a eficácia da vacina era outro, não é? Não havia uma quantidade de informação circulando como circula hoje, tá certo? Hoje sim, você tem um poder de escolha muito maior do que a população do Rio de Janeiro em 1904. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu já vou me despedindo por aqui, tirar essa minha cara feia do vídeo. E agradeço mais uma vez aí ao professor James pelo convite. Eu falei para vocês que sempre que ele me chamar, eu estarei aqui. O grande problema de me chamar é que eu venho, não é? Para o bem ou para o mal, cá estou eu. Galera, é isso. Bons estudos para vocês. Fique bem e se cuidem. Beijão.